aí, meus chifrudinhos? Tudo bem com vocês? Vamos falar de fundos imobiliários base 10 hoje? Será que são baratos mesmo ou o preço da cota é só ilusão? Mas uma coisa é certa, eles são muito mais acessíveis para quem está começando com pouca grana. Afinal, cerca de R$ 10 é mais barato que um refri de 2 litros. E todo mês vai ter pagar proventos. Vamos lá ver? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que chama a atenção de muito investidor iniciante no Brasil. Aqueles fundos imobiliários que custam menos de R$ 10 por cota. Então, vamos direto ao ponto. Esses fundos, conhecidos como Base 10, parecem ser a porta de entrada perfeita para quem não tem muito capital, né? Mas será que esse precinho baixo conta a história toda? Ou tem algo mais aí? Para começar, é muito fácil entender por que eles fazem tanto sucesso. Poxa, com pouco dinheiro já dá para começar a montar uma carteira. É uma acessibilidade incrível. E não é pouca gente que segue esse caminho, não. Olha só que dado impressionante. 93% de quem investe nesses fundos são pessoas físicas. Gente que está ali administrando o próprio dinheiro e muitas vezes começando com valores bem pequenos. Tá, mas o que significa exatamente ser um fundo base 10? Bom, o nome é bem direto. Ele simplesmente indica que o preço de uma única cota gira em torno dos R$ 10. Para ficar mais fácil de visualizar, pensa assim. Um fundo base 100 negocia perto dos R$ 100, tipo uma caneca mais robusta. Já o fundo base 10, perto dos R$ 10, como se fosse uma caneta. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como é que um fundo de R$ 100 vira um fundo de 10? A mágica, na verdade, é um processo bem simples e padronizado no mercado. O nome técnico disso é desdobramento de cotas. Basicamente, pega-se uma cota de R$ 100 e ela é fatiada em 10 pedacinhos. O resultado? Agora, quem tinha uma cota de 100 passa a ter 10 cotas de R$ 10 cada uma. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. O valor total do investimento não muda absolutamente nada. Uma de 100 é a mesma coisa que 10 de 10. O fundo só ficou, digamos, mais fatiado, mais fácil de comprar em pequenas quantidades. Só que é exatamente essa facilidade, essa acessibilidade que leva a um erro de interpretação gigantesco e super comum, principalmente para quem está começando. Muita gente acaba caindo na armadilha de pensar que é melhor ter mais cotas, mesmo que mais baratas. Mas cuidado, esse é um mito perigoso, que confunde o preço de uma coisa com o valor dela de verdade. Lembra da nossa analogia da caneca? Vamos voltar para ela. Uma caneca de R$ 10, mas que está toda quebrada e vaza, na prática, ela é caríssima porque não serve para nada. Agora, imagina uma caneca de R$ 1.000, que por dentro tem mais de R$ 8.000 em ouro. Aí sim é uma pechincha espetacular. A moral da história é bem clara. O preço que aparece na tela, a cotação, não diz sozinho se um ativo está barato ou caro. Acessibilidade é uma coisa, um bom negócio é outra completamente diferente. Ok, então se o preço não é o mais importante, no que um investidor deve ficar de olho? Vamos dar uma olhada agora nas vantagens e desvantagens reais dos fundos base 10. Os pontos positivos são óbvios, né? É fácil de entrar, fácil de negociar em pedacinhos, mas, por outro lado, os contras podem ser bem relevantes, principalmente para quem tem carteiras menores. Como esses fundos atraem muitos investidores de varejo, talvez com menos experiência, eles acabam sendo mais vulneráveis ao famoso efeito manada. É aquela história de todo mundo ir na mesma direção, o que pode gerar umas oscilações de preço bem malucas e sem fundamento. Agora, tem um outro risco, que é mais técnico, mais escondido, o tal do truncamento. Ele pode, aos pouquinhos, comer uma parte dos rendimentos sem que ninguém perceba direito. Vamos imaginar a seguinte situação. Um fundo anuncia que vai pagar um dividendo de 12 centavos e meio por cota. O problema é que o sistema da bolsa só processa pagamentos com 2 casas decimais. Então, quem tem uma única cota, em vez de receber os 12,5, recebe só 12 centavos. Aquele meio centavo simplesmente some, se perde para sempre. Parece pouca coisa, mas em termos percentuais, o impacto é gigante. Uma mesma variação no dividendo, que no fundo base 100 representaria uma queda de 2,2%, no fundo base 10 vira uma queda de mais de 11%, tudo por causa desse arredondamento. Fica claro, então, que o segredo para investir bem é conseguir enxergar além do preço da cota. O que importa mesmo é a qualidade do que está por trás daquele número.
O que de fato vai definir o valor de um investimento são os fundamentos, sabe? A qualidade dos imóveis do fundo, a força dos contratos de aluguel, a estratégia de quem administra, se os imóveis são variados, qual o nível de dívida. É isso que conta no final do dia. No fim das contas, o que se busca é a mentalidade certa para construir um futuro financeiro seguro. O objetivo não é sair caçando o preço mais baixo, mas sim investir com inteligência, pensando no crescimento a longo prazo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Da próxima vez que o investidor se deparar com uma cota de preço baixo, a primeira pergunta a se fazer não deveria ser "eu consigo comprar", e sim "o que eu estou realmente comprando aqui?". Essa é a pergunta que realmente importa. E então, entendeu tudo certinho? Gosta de fundos base 10 ou prefere os base 100? Conta pra mim nos comentários. E lembre de curtir e compartilhar com quem tá começando. Segue a gente em todas as redes. Beijos, meus chifrudos! É Money! Tchau!